Vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10 eu vou ler. Hebreus 10, a partir do versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E isto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nós lemos até o versículo 18. Então, eu abrindo a Bíblia, falando sobre a Bíblia, tem muitas vezes que a minha pessoa se aprofunda na Bíblia. E as pessoas que escutam também, elas acabam se aprofundando na Bíblia também. E a gente começa a sentir um novo sabor que a gente não pode sentir no mundo. E uma paz, felicidade que não existe no mundo começa a entrar no nosso coração. Terça-feira passada, à tarde, a gente teve um culto de inauguração numa cidade e a gente estava indo em direção a Andong. E dessa cidade até Andong dava 1 hora de distância. E em Andong o pastor de lá me viu e falou, pastor, indo de caminho para Andong, não pode visitar a minha igreja? Aí eu fui com os seminaristas de ônibus, com o ônibus da igreja, e o pastor Kim Yu-gyong também foi com a gente. Eu não sei exatamente o endereço, mas era mais ou menos ali no centro. Quer dizer, não era bem no centro, era num lugar, na verdade, bem no meio da montanha, né? Eu nunca tinha visto alguém viver assim tão no meio da montanha. O caminho também era bem isolado. Então, só tinha pista para um carro. E se você encontrasse um carro em direção oposta, você demorava muito para poder desviar. Mas estava muito difícil para passar, né? Então, um carro estava indo na frente da irmã e a gente estava seguindo esse carro. Aí o pastor Kim me explicou, pastor, o marido dessa irmã veio aqui nesse campo e estão plantando algo, né? Mas ela veio na nossa igreja, recebeu a salvação e ficou muito feliz. Desde então, eu e o marido da esposa nós tivemos um grande conflito. O marido da irmã, ele perseguia fortemente, então estava bem difícil. Então jamais poderia acontecer isso em outro mundo. Mas a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, ela nos fala da salvação. Porque o que a gente enxerga com os nossos olhos, quando a gente vê a condução do Espírito Santo, é bem diferente. Em Gênesis capítulo 3, em Gênesis capítulo 1, Deus criou Adão e Eva. E no capítulo 3, a Eva foi tentada pela serpente e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal.
E depois que a Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, dentro da Eva, está escrito que os olhos dela se abriram. Então, esses olhos, aqueles olhos que a Eva abriu-se comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, eram bem diferentes dos olhos que Deus nos deu no começo. Até agora, Adão e Eva, eles estavam nus, mas eles não sabiam, eles não tinham vergonha de estarem nus. Mas, abrindo os olhos, porque os olhos se abriram, eles descobriram que estavam nus, e eles fizeram roupas com folhas de figueiras. Então, se abriram os olhos, se a gente escutar de um lado, parece bom, mas o pecado, a fraqueza, os defeitos começaram a aparecer, mudou para esse lado. Então, os olhos de Jesus Cristo é diferente dos olhos que nós temos. Uma vez Jesus Cristo se encontrou com um cego de nascença e os discípulos falaram: Senhor Mestre, ele é cego desde que nasceu, então é pecado dos pais deles, ou é o pecado dos pais dele ou dele mesmo? Jesus falou: não foi nem os pais que pecaram, nem ele que pecou, mas é para se manifestar nele a glória de Deus. A mesma realidade, mas a forma que os discípulos e Jesus enxergavam era completamente diferente. Então, o que eu falo também, em 2 Reis, capítulo 5, sobre o comandante Naamã. A menina levada cativa de Naamã, ela foi levada como escrava, e ela se tornou escrava esposa do comandante Naamã. Humanamente, ela era uma pessoa muito coitada, sofrida, mas Deus deu um novo coração para ela. Então, olhando com outros olhos, e o comandante Naamã, ele é leproso. Se ele for para diante do profeta de Deus, ele vai ser curado. Ele teve esse coração. E se o comandante for curado, o que vai acontecer? Eu acho que ele vai pregar sobre Deus para o rei. Então, mesmo estando com o mesmo problema diante deles, mas eles tinham uma visão completamente diferente. Hoje de manhã, embora vocês tenham vindo com um coração simples, normal, mas no meio do culto, se vocês ganharem o coração de Jesus, se vocês enxergarem com os olhos de Jesus, com os olhos que vocês enxergam, vai ser completamente diferente. Eu ia entrando naquela montanha, o pastor Kim do meu lado começou a falar: pastor, esse marido dessa irmã, ele nos perseguiu muito, mas há um ano ele teve um acidente de carro e assim ele acabou ficando paralítico. Então ele está vivo. Mas o coração dele ainda está perseguindo a gente. Eu acho que o pastor Kim procurou ele várias vezes. Mas ultimamente ele abriu o coração. E porque abriu o coração, ele começou a escutar a palavra. Eu entrei na casa dele. E ele estava deitado. Ele não conseguia se mexer, né? Ele somente podia ficar deitado. E aí ele começou a falar, eu comecei a falar. E quando eu comecei a falar, eu tive que coração. Deus ama o espírito dessa pessoa. Deus permitiu para que ele recebesse a salvação, essa dificuldade na vida dele. Então ele vai receber a salvação. Então ele tinha que coração. Essa igreja Boa Notícia é herege. Como nós somos justos? Nós somos pecadores. Todos os dias nós cometemos pecados. Eles não cometem pecado? Eles são um bando de mentirosos, hipócritas. Ele estava com esse tipo de coração. E eu abri a Bíblia e comecei a explicar para ele. Pessoal, Hebreus capítulo 10, versículo 10 foi o que eu expliquei para ele. Hebreus 10, 10 está falando o quê? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. É essa palavra. Então aqui, o que nós temos que pensar? Eu falei para ele,
Senhor, desde que eu era criança, eu frequentei a igreja. Na igreja, ensinaram eu cumprir os mandamentos, me ensinaram que eu tinha que dizimar, me disseram que eu tinha que ser bonzinho, me ensinaram que eu não podia cometer pecado, que eu tinha que me arrepender e assim receber o perdão dos pecados. Para receber o perdão dos pecados, toda madrugada eu ia para a igreja e orava, implorando pelo perdão do meu pecado e me arrependia, mas parecia que meu pecado não tinha sido lavado. Um dia, eu fui para um lugar e eu perguntei para o pastor. Aí eu perguntei, como é que recebe o perdão dos pecados? Ele falou, tem que se arrepender. Mas eu me arrependo, mas não dá certo. Então você tem que ter fruto do arrependimento. Então o que é o fruto do arrependimento? Tudo que você roubou, você devolve. Tudo que você mentiu, você vai um por um e você confessa a sua mentira. Naquele tempo, realmente eu queria receber o perdão dos pecados. Então, eu não sabia de outra coisa. Então, eu queria ter o fruto do arrependimento. Então, sobre a mentira. Então, naquele tempo, eu tinha muita vergonha do meu amigo. Amigo, eu tenho uma coisa para te dizer. O quê? Era noite. E como era diante da luz, tinha uma luz bem forte, eu fiquei com vergonha. Aí eu fui bem para um lugar escuro. E Aí meu amigo, eu acho que ele achou que era tão grave que eu pensei que ele ia me bater. Aí eu falei, vem. E ele ficou bem tenso. Aí eu entrei assim no lugar um pouco escuro. Aí eu falei, ontem aquilo que eu te falei era mentira. Esse amigo, ele estava tão tenso. Quando eu falei isso, eu falei, ô seu moleque retardado. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha. Nossa, eu não conseguia ter fruto do arrependimento. Nossa, é tão difícil. Como é que eu vou ter fruto do arrependimento? Então, com a mentira, eu posso fazer isso. Mas... E eu ficava mentindo e roubava o pão dos meus amigos. Então, como é que eu vou dar fruto de arrependimento sobre isso? Eu não sabia o que fazer. Pessoal... Hebreus capítulo 10, versículo 10 que eu li. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, onde existe uma palavra tão esquisita assim? Eu me arrependia, eu aprendi que eu tinha que me arrepender e fazer boas obras. Mas aqui não está escrito que eu fui santificado porque eu fiz alguma coisa. Mas é porque algo que Jesus Cristo fez que me tornou santificado. Então, a vida espiritual que eu aprendi até agora, eu tenho que cumprir os mandamentos, eu tenho que viver conforme a lei de Deus, eu tenho que fazer bondade, eu tenho que me arrepender, eu tenho que confessar meus pecados. Então, é assim que eu posso ter uma boa vida espiritual limpa. Mas no livro de Hebreus, não está escrito nada do que eu fiz. Eu não fiz nada, mas por causa do que Jesus Cristo fez, eu me tornei santo. Então, todos os métodos que eu utilizei até agora eram completamente diferentes. E naquele tempo, meus olhos se abriram e eu comecei a ler a Bíblia. Em Hebreus capítulo, em Romanos capítulo 4, versículo 5, está escrito o quê? Romanos 4, 5. Eu vou ler. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então, o que eu falei para ele? Até agora, para eu receber o perdão dos pecados, para eu poder ir para o reino dos céus, eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa para receber salvação, para receber perdão dos pecados. Eu pensava dessa forma até então. Mas na Bíblia, a Bíblia está falando o quê? Sem ter trabalhado.
mesmo não tendo trabalhado. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, espera, eu cometi pecado, eu fiquei sentado. Como que meu pecado vai ser lavado? Como eu vou poder ficar santo? Como eu vou poder ser lavado? Mas quando a gente lê a Bíblia, não fui eu quem trabalhei. Porque foi Jesus Cristo quem trabalhou. E eu aceito pela fé o trabalho que Jesus Cristo fez. E eu falei isso cuidadosamente para aquele senhor. Em Romanos capítulo 4, em Hebreus 10 está escrito: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não é porque eu faço algo que eu fui justificado. Por quê? Porque o fundo do coração do homem, ele é sujo, é mau, a natureza dele é imunda. Então eu posso fazer uma bondade, mas porque todo o nosso coração é sujo e mau, então quando Deus vê isso não é bondade. Mas Deus escreveu que o ser humano não pode fazer bem nenhum. Todas as bondades parecem boas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não é. Porque nosso coração não adianta, o que Deus fez? Deus mandou Jesus Cristo, e todas as coisas que a gente tinha que fazer, Jesus Cristo fez no nosso lugar. E eu expliquei. No nosso país, na Olimpíadas, teve a maratona. E porque não tinha um maratonista bom, na Coreia, Deus mandou Jesus Cristo para cá. Então, assim como Deus mandou Jesus Cristo para cá, a gente pega um americano da nacionalidade coreana e aí ele corre pela Coreia. Então, quem é que tem que correr bem? É o nosso representante que vai correr. Não somos nós que precisamos correr. Os cidadãos coreanos, por mais que todos corram mal, se o maratonista Han correr, então, e ele ganhar, então é a bandeira da Coreia que vai subir no pódio. Vocês sabem o que quer dizer isso? A vovó tá com a bengala, a gente ganhou a medalha de ouro. A vovó com dor na coluna, como é que ela vai ganhar a medalha de ouro? Sofreu um acidente de carro, quebrou a perna, tá com gesso na cama do hospital, no leito do hospital. Uhul, nós ganhamos medalha de ouro assistindo a televisão. Por quê? Porque aquele corredor, o maratonista Han, ele representa a Coreia. Então Jesus Cristo, independente do método, independente do esforço dele, ele lavou os pecados no nosso lugar. Se nós tivéssemos que fazer um esforço para lavar os nossos pecados, então Jesus Cristo não precisaria ter vindo para essa terra. Mas, independente de quem seja, não existe ninguém que possa lavar o seu pecado sozinho. Por isso, Deus mandou um maratonista do céu, e ele se chama Jesus Cristo. Por isso, nós irmos para o céu. Não é se eu fizer bem e for para o céu e se acreditar em mim mesmo, mas se eu acreditar em Deus, se eu acreditar em Jesus Cristo, embora eu faça o mal, assim como o maratonista Juan, a gente só acredita e confia nele. Você tem que fazer bem para a gente ganhar medalha de ouro. Se você perder, nós não vamos ganhar medalha de ouro. Por isso, todos os cidadãos coreanos somente estão olhando para aquele
aquele maratonista Juan. Olha, ele está em primeiro lugar. Olha, ele não ficou em segundo, não, ele está em primeiro. Vai. E aí ele ganhou o primeiro lugar. Então ele é medalha de ouro. Então a gente ganhar medalha de ouro não porque a gente fez bondade, não porque a gente correu esforçadamente, mas é porque aquele maratonista Juan, ele ganhou o primeiro lugar e a gente também ganha. Ir para o céu também, porque a gente não consegue ir para o céu. Deus mandou Jesus Cristo no nosso lugar. E Jesus Cristo, Ele lavou os nossos pecados no nosso lugar. Ele, pela morte dele na cruz. Todos os pecados que nós cometemos, assim nós nos tornamos santos. O que é vida espiritual? Eu fazer bem, eu ser justo, eu ser zeloso e fiel, não dá certo assim. Então eu expliquei cuidadosamente para ele. Eu preguei o evangelho para ele, mas eu pensei, eu vou pregar o evangelho para ele. Eu peguei o evangelho para as pessoas e começou a surgir um por um pessoas que receberam a salvação. E quando eu vi, no momento, eles receberam pela fé a salvação, né? Mas como eles chegaram até aquele momento? Deus trabalhou de várias formas. Ele estava morando ali no topo da montanha de uma forma difícil. E escutando que a esposa era justa, ele ficou bravo. Como você é pecador, como você é justa se você comete pecado todos os dias. Esses hereges, como eles são justos, até parece, eles são pecadores. Então ele ficou bem contra a nossa igreja. Mas um dia, ele sofreu um acidente e aí ele ficou vegetativo. Ele pensou bastante. Quando o pastor Kim foi, ele rejeitou, vai embora, ficou contra. Como nós somos pecadores e podemos dizer que somos justos? O coração dele estava cheio disso. Mas, aqui o pensamento dele, e qual é a diferença com a palavra de Deus? A palavra de Deus diz o quê? Para a gente se tornar justos, não somos nós que temos que fazer algo. Independente de quem seja, ninguém pode fazer algo que pode se justificar. Então, não somos nós que temos que trabalhar. Mas, no nosso lugar, depende do que Jesus Cristo fez, porque assim nós podemos nos tornar justos ou não. Assim é decidido. Satanás sabia que Jesus Cristo morreu na cruz, lavou todos os nossos pecados e nos tornou justos. Então, para que a gente não acreditasse nisso, para Jesus não fazer isso, ele tentou a Jesus: se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar toda essa terra. Mas Jesus Cristo não foi enganado por Satanás. Então, está escrito que nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então Deus passou o nosso pecado para Jesus Cristo. Passar o pecado em Isaías capítulo 53, está escrito que não somos nós, no versículo 6, não somos nós que passamos o pecado. Está escrito o que em Isaías capítulo 53, versículo 6? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que Deus falou? Vocês cometeram pecado. Mas não tentem vocês lavarem os seus pecados. Não tentem vocês lavar seus pecados, porque vocês não vão conseguir, vocês não conseguem. Por isso, Deus mandou Jesus Cristo por nós. Então, nós temos que passar o nosso pecado para Jesus Cristo. Então, o que Deus falou? Até passar o pecado para Jesus Cristo, não são vocês que fazem, porque vocês vão fazer errado. Então, eu pensei, a gente comete só 10 pecados, só 100 pecados, ou 1000, ou mais de 10.000 pecados que nós cometemos? Como nós podemos passar todo esse pecado para Jesus? Como nós podemos passar perfeitamente o nosso pecado para Jesus? É impossível para o ser humano. Por isso, em Isaías 53, 6, está escrito que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Então, todos os nossos pecados passou para quem? Para Jesus Cristo. Quem foi que passou? Se nós passássemos, porque a gente não ia conseguir nunca passar de uma forma perfeita, Deus passou perfeitamente para Jesus Cristo o nosso pecado. Por isso está escrito o quê? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o pecado que estava em nós passou para Jesus Cristo. Por isso, em Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito assim. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, está escrito o quê? Remove o primeiro para nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Essa foi a vontade de Deus. Então, pela morte de Jesus Cristo na cruz, nós fomos santificados, nós nos tornamos santos, nossos pecados foram lavados, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Jesus Cristo fez. Então a gente tem que receber o que Jesus Cristo fez na cruz. Então vamos ver Hebreus capítulo 10. Vamos ler o 10 juntos, 1, 2, 3 e já. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Versículo 11 eu vou ler. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então o sacerdote, todos os dias ele foi lavar os pecados, né? Isso é o Antigo Testamento. Em Levítico capítulo 4, fala sobre o pecado. Então, quando o povo de Israel cometia pecado, eles levavam uma ovelha, um cabrito, um boi, ele levava um animal e ia lá para frente. E depois ia lá para frente. A pessoa que cometeu pecado se fazia em posição de mão, aí passava esse sangue nos chifres do altar, e assim o pecado era perdoado. Mas sabe o que é importante? Hoje em dia, muitas pessoas perguntam, tá, vamos supor que eu tenha recebido o perdão dos pecados, então eu não vou mais cometer pecado? As pessoas perguntam. Então, a gente não vai cometer pecado? Não comete? Então, se a gente cometeu pecado de novo, depois de receber o perdão dos pecados, a gente é pecador. Eu também, eu sei que Jesus Cristo lavou os meus pecados. Tá, meus pecados foram perdoados na cruz. Mas se eu cometi pecado de novo, então eu sou pecador. Eles falam assim. Mas o que diz na Bíblia? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados. Então, para falar de uma forma mais simples sobre isso, como no Antigo Testamento, o altar, como foi feito o altar de holocausto, como foi feito a bacia de bronze. Um dia Deus chamou a Moisés. Sim, você sobe no Monte Sinai. E Moisés subiu no Monte Sinai e ficou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Não bebeu água, não comeu nada. A vez passada, os seminaristas do Mahanaim, eles pegaram o avião e desceram do Egito e fizeram uma viagem pelo Egito. E no meio do caminho, eles subiram no Monte Sinai. Então, desde as 5 da madrugada, eles começaram a subir. Era bem escuro. E eu também. Eu já fui para Israel, mas eu nunca fui para o Monte Sinai. Eu queria tanto uma vez ir para o Monte Sinai, mas eu ainda não tive oportunidade para ir. Então, o Moisés, ele sentou ali no topo do Monte Sinai, e por 40 dias ficando ali,
Deus mostrou o tabernáculo que está no céu. Eu também tive vontade, eu tenho tanta vontade de subir uma vez no Monte Sinai. Eu não sei exatamente onde o Moisés sentou. Eu queria, assim como Moisés, sentar aqui, sentar ali, olhando para o céu. O tabernáculo que Deus mostrou para Moisés, eu também queria ver. E no meu coração, eu também queria desenhar o tabernáculo no meu coração. Até agora, eu nunca pude subir no Monte Sinai. Moisés subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias e 40 noites lá. E Deus escreveu nas 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Ele escreveu com o dedo. Eu acho que ele deve ter escrito bem rapidinho. Mas por 40 dias, 40 noites, o Moisés... Deus mostrou tudo para o Moisés lá no tabernáculo do céu. Isso é o altar do holocausto, isso é a bacia de bronze, essa é a mesa dos pães, isso daqui é o candelabro, isso é o incensário, isso daqui é a arca. Então Deus mostrou para Moisés por 40 dias no coração de Moisés, lá no Monte Sinai, Deus fez com que Moisés guardasse no coração dele o tabernáculo. E aí Deus falou para Moisés, você desce, e conforme você viu no céu, da mesma forma, mas um pouco menor, você vai fazer da mesma forma na terra. Então, assim, pela palavra de Deus, Moisés fez com a Oliabe e Bezalel esse tabernáculo, da mesma forma que Moisés viu no céu. E eles começaram a fazer o tabernáculo. Então, por isso... Eles fizeram o altar de holocausto, bacia de bronze, mesa dos pães, incensário, candelabro e a arca. Eles fizeram tudo isso. Assim como o tabernáculo do céu, foi feita uma réplica aqui na terra. E depois que foi feito isso, Deus falou para Moisés. Agora, as pessoas que cometerem pecado, em Levítico capítulo 4 está escrito, sacrifício pelo pecado, pega uma ovelha, pega um boi, e esse sangue você vai passar nos chifres do altar de holocausto. E o resto desse sangue, você vai entrar no Santo dos Santos, e no dia 7 do 10º mês, no dia 10 do 7º mês, lá na frente da arca, você vai aspergir o sangue, você vai aspergir em cima do propiciatório. Então, assim vai ser perdoado o pecado, remido o pecado. Então, os sacerdotes sempre ficavam ali perdoando os pecados. As pessoas que cometiam pecado traziam um boi, pegavam esse sangue, passavam em cima dos chifres do altar, entravam no Santo dos Santos e na frente da arca, aspergiam o sangue, e assim o pecado era perdoado. Mas, sabe qual é uma verdade que aconteceu? Deus, quando criou esse mundo, Deus, ele vive num mundo eterno. Mas, diferente do mundo eterno, foi criado esse mundo, esse universo que tem a cronologia, tem tempo. Então, a gente tem o tempo, mas no céu, o céu é um lugar eterno. Então, qual a diferença de um lugar eterno e onde tem um lugar que tem o tempo? Porque no lugar eterno nada muda, mas no lugar que tem tempo muda. Então, o ouro desse lugar, dessa terra muda, até o diamante muda. Você vai para o museu, você vê o prato antigo de ouro furado. Porque todas as coisas são atingidas pelo tempo, então tudo estraga. Tem passado, presente e futuro. Então, todas as coisas feitas nesse mundo não são eternas. Tudo pertence ao tempo. Então, esse tabernáculo dessa terra não é o tabernáculo do céu. Então, fazendo o sacrifício pelo pecado nessa terra,
lavando o pecado nessa terra, acendendo incensário nessa terra, então, aspergindo sangue na frente do propiciatório dessa terra. Então, esse pecado não é lavado eternamente lá no céu, no mundo eterno, mas aqui, onde tem o tempo, nesse mundo que tem tempo. Então, em Hebreus 10, 11 está escrito: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, lava os pecados desses sacerdotes, mas não pode lavar eternamente, só lava por um momento. Por isso, embora tenha oferecido uma oferta por sacrifício do meu pecado, mas se eu cometer pecado de novo, eu vou ter que pegar de novo uma ovelha, porque eu me tornei pecador de novo e assim meu pecado é lavado. Mas se eu cometer pecado de novo, eu vou ser pecador de novo. Então, por isso, todos os dias, dia a dia, o sacerdote oferecendo sacrifício, porque todos os dias nós cometemos pecados, porque todos os dias nós fazemos maldade, todos os dias nós temos que sacrificar. Então, a fumaça desse tabernáculo subia como uma nuvem de fumaça e o sangue como um rio fluía. Mas no versículo 12 está escrito o quê? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, o sacerdote do Antigo Testamento, porque ele tinha um momento do tempo, ele lavava o pecado só por um momento, mas Jesus Cristo lavou os pecados eternamente. Então, se lavou o pecado eternamente, vamos ver um versículo na Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele, não no tabernáculo feito por mãos, não o tabernáculo desse mundo, não dessa criação, mas um tabernáculo perfeito, eterno, que está no céu. Está falando do tabernáculo do céu, entenderam? Então, todo tabernáculo, sacrifício feito aqui nessa terra tem um tempo de validade, mas o tabernáculo do céu, o sacrifício do céu é eterno. Então Jesus Cristo, assim como os sacerdotes levitas desse mundo, não pelo tabernáculo dessa terra, não lavar os pecados no altar do holocausto aqui, não no altar, não na arca, mas é lá no tabernáculo do céu, o tabernáculo eterno. Vamos ler 9 e 11 todos juntos, 1, 2, 3 e já. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então não é o tabernáculo desse mundo, entenderam? Também não é da arca desse mundo, mas é lá do céu. Então esse mundo tem tempo, teve passado, tem presente e também tem o futuro daqui para frente, não é verdade? Isso daí é o tempo. Então, tal dia, tal mês, tal ano, tal hora, isso é tempo, é a cronologia desse mundo. Mas porque o céu é um lugar eterno, lá não tem passado e nem futuro, somente tem presente. Então, esse pecado que foi perdoado na terra, ele foi perdoado por um tempo, mas o pecado que Jesus Cristo perdoou é lá do céu. Ele não aspergiu seu sangue na arca desse mundo, mas no sangue que ele derramou na cruz, não é diante da arca desse mundo, mas é lá na arca do céu. Porque esse sangue foi aspergido diante da arca, no propiciatório lá do céu. O sangue de bodes, de cordeiros, somente lava pecados temporários. Mas cada vez que a gente comete pecado, tem que lavar pecado. Que a gente comete pecado, tem que sacrificar. Mas Jesus Cristo, Ele cumpriu o sacrifício pelo pecado eternamente no céu.
Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Entenderam? Então, vou falar de novo. Eu vou organizar tudo. Tem 2 tipos de vida espiritual. Uma vida espiritual que eu faço e uma vida espiritual que Deus faz. Para a gente receber o perdão dos pecados, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me confessar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que fazer. O que eu faço nunca, jamais pode ser perfeito. É Deus quem tem que fazer para ser perfeito. Então, por mais que a gente se esforce, a gente não pode lavar um pecado do tamanho de uma unha sequer. Por isso Deus mandou Jesus Cristo. Se Jesus Cristo fosse como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, se ele lavasse o pecado diante do holocausto, do altar de holocausto, então Jesus Cristo ele ia ter que, se lavasse o pecado temporário, então ele tinha que morrer 10 milhões de vezes por dia e não ia ser suficiente para lavar os nossos pecados. Mas esse sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, não no tabernáculo que pertence a esse mundo, não feito por mãos, não desta criação, mas lá no céu, ele derramou o seu sangue lá no altar do céu. Então, Hebreus 10, capítulo 9, desculpa. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, para obter a eterna redenção, no Antigo Testamento, o Davi, se ele morreu por Davi do Antigo Testamento, se ele tivesse a cronologia desse mundo, então ele tinha que morrer no passado. Então, porque ele já no passado e pelas pessoas do passado. Então, até pelas pessoas que ainda não tínhamos nascido, nós. E também pela nossa genealogia que ainda vai nascer. Então, ele teria que morrer também no futuro. Mas isso, Jesus Cristo não pertence à cronologia desse mundo. 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Entenderam, né? Isso é no Antigo Testamento. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, ele não lavou os pecados até tal dia, mês e ano. Mas porque ele lavou eternamente nosso pecado, nossos pecados foram lavados eternamente. Então, uma coisa que nós temos que saber. Quando Jesus Cristo veio nessa terra e ele morreu, qual foi a última coisa que ele falou? Está consumado. Então, Jesus Cristo dizer está consumado, quer dizer o quê? Ele acabou com todos os nossos pecados. Então, quando vocês veem, vocês têm muitos pecados, vocês se lembram dos seus pecados, eu sofro por causa desse pecado, parece que esse pecado não foi lavado. Vocês podem sentir isso, mas quando Deus vê, eu passei, outro não é isso. Mas todos os nossos pecados, nós passamos para Jesus Cristo e Jesus Cristo morreu na cruz. Assim como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, pela desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores, mas pela obediência de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Ou seja, ele lavou nossos pecados tão brancos quanto a neve. Vamos ver Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14. Vamos ler todos juntos os 3 e já. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Bem. Então eu preguei essa palavra.
Então, o maratonista Juan, a gente manda ele como nosso representante da Coreia. Então, se eu quiser correr, vai dar certo? Não vai dar certo. E se a vovozinha, eu vou correr. Então, aquele homem que está com a perna quebrada no hospital, como eu vou correr? Não dá. Pessoal, quando a gente olha para a gente, é assim. A gente se enxerga dessa forma. Mas a gente não se enxerga quando a gente vê maratona ou Olimpíadas. Nós não vimos a nós, mas nós vemos o nosso representante. Quem é importante, você ou o maratonista Juan? Ele está em 25º lugar agora, ele está correndo bem. Agora ele vai logo chegar perto dos que estão em primeiro. E aí o maratonista Juan está aumentando a velocidade. O nosso maratonista Juan, agora só falta mais 2. Ele já passou mais 1, agora só falta mais 1. O nosso maratonista Juan, ele está em primeiro lugar e falta 100 metros para terminar. Então a gente vai ficar animado, vendo o quê? Olhando para aquele maratonista Juan. Então, a mesma coisa quando a gente for para o céu. Eu fazendo bem, olhando para a minha bondade. Porque nós não somos pessoas capazes. Olhando para o que Jesus Cristo fez, vendo que Ele lavou nossos pecados, vendo que Ele nos justificou. Com a justiça de Jesus Cristo, nós podemos dizer que somos justos. Não somos justos por causa da nossa justiça, entenderam? Então, o maratonista Juan, se ele ganha o primeiro lugar, a Coreia ganha o primeiro lugar. Então, porque Jesus Cristo é nosso representante, porque Jesus Cristo lavou os nossos pecados, nós nos tornamos limpos diante de Deus. Porque com uma única oferta, com a morte dele na cruz, nós fomos aperfeiçoados. Até quando? Para sempre nós fomos santificados. Então nós não fizemos nada. Somente através de Jesus Cristo nós fomos santificados. Porque se eu não acredito em Jesus Cristo, porque eu quero me esforçar, eu quero fazer a vida espiritual, é difícil, é cansativa e é difícil. Aqui tem o irmão Shin que está no seminário. No mês de dezembro, no cantata de Natal, eu fui para a cidade de Jinju participar. Na cidade de Jinju, depois que acabou o cantata de Natal, a gente tinha que dormir na igreja de lá. E aí eu pensei o quê? Então é uma igreja pequena do interior, que acabou de ser construída. Eu queria dormir lá. E depois que acabou a cantata, eu fui de carro para a igreja de Hapcheon. E não tinha ninguém, e estava tudo fechado. E depois de um tempo, depois que a gente chegou, os irmãos de Hapcheon, eles foram para Jinju por causa do cantata e estavam voltando. Aí a gente se reuniu naquela noite e a gente testemunhou, fez comunhão, a gente conversou. Quando eu fiz o cantata, à noite eu durmo cedo, porque no dia seguinte eu passei tempo com os irmãos daquela igreja. Aí uma irmã veio e falou: pastor, o meu marido faz 20 anos que eu me casei com o meu marido e ele por 20 anos só bebeu. E ela estava sofrendo muito, a irmã. Por dia ele toma 6 garrafas de soju. Quando toma muito, 10. Então eu acho, ele fez o soju aumentar muito a venda lá naquela cidade, né? Aí eu falei para a irmã, não fala isso para mim. Traz o seu marido para a igreja. Aí no dia seguinte de manhã, ela trouxe o marido dela. E eu conversei com ele. Ele recebeu a salvação. Ele recebeu a salvação, ele queria viver de uma forma bondosa, ele se esforçou para viver de uma forma santa. Mas a gente não consegue, não é? Depois que eu recebi salvação, eu quero mudar, mas por que eu não consigo mudar? Então esse irmão, ele sofreu muito. Desde então ele começou a beber soju por 20 anos. Quando eu escutei o que esse irmão estava falando, não é porque eu tenho uma boa obra que eu vou ter boa fé, mas é que tem que entrar fé primeiro para depois sair uma boa obra.
Então eu li para ele Hebreus 10, 14. Eu li para o irmão Shin. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha, irmão, você cometeu pecado. Então, Jesus, com uma única oferta, ele se ofereceu como oferta, e por causa dele, você se tornou santo, não é, irmão? Então, você se tornou santo, foi aperfeiçoado para sempre. Então, você foi aperfeiçoado para sempre, você foi santificado ou não? Aqui que as pessoas se confundem. Quando eu vejo, eu bebo todos os dias. Não eu, tá? O irmão Shin. Então ele bebe todo dia. E se ele bebe, se a bebida arrasta o coração dele, então ele não é mais santo, não é verdade? Não, não é santo. Quando eu vejo, não é santo. Quando eu vejo, está cometendo pecado. Quando eu vejo, é mal. Quando eu vejo, é sujo. Mas o que Deus está falando? Não o irmão Shin. Vocês, eu quero saber de vocês. Então, hoje de manhã, algum casal deve ter brigado. Hoje de manhã, algum filho deve ter desobedecido e vocês devem ter brigado. Deve ter mentido, deve ter cometido pecado. Então, nós não somos santos, né? Como eu sou santo? Então, vocês vão pensar o quê? Ah, por que eu fiz isso? Ah, por que eu estou irado? Ah, porque eu estou mentindo? Ah, porque eu estou cometendo pecado? Ah, eu tenho que viver de uma forma bondosa. Vocês pensam dessa forma, a maioria de vocês, não é? Ah, eu tenho que orar zelosamente, tenho que ler bastante a Bíblia, tenho que pregar bastante, tenho que ser obediente, tenho que ofertar bem, tenho que fazer bem. Mas eu não consigo ser santo. Então, se eu não consigo, não consigo. Mas o que a Bíblia diz? Não é que você tem que ser bonzinho, uma vida santa para se tornar santo. Mas eu tenho que crer que eu fui santificado. Então, eu vou perguntar. Aqui já na frente. Desculpa. Essa irmã que está de camiseta rosa. Essa irmã deu 10 milhões de dólares para essa irmã. Um dia, ela abriu a conta, viu a conta dela. Nossa, alguém colocou 10 milhões de dólares na minha conta. Que 10 milhões de dólares tem na minha conta? Ok, joga fora. Então, esse 10 milhões de dólares vai estar trabalhando vividamente no coração dela ou não? Não. Oh, tem 10 milhões de dólares na minha conta. Ela liga para o banco. Nossa, de onde foi enviado esse dinheiro? Tem 10 milhões na minha conta. Ah, sim, a igreja de Gangnam, de Seul que mandou. Quem? O pastor Oksu Park. Ah, pastor, porque o senhor mandou 10 milhões de dólares? Ah, irmã, eu acho que você estava difícil, então os anciãos conversaram e decidiram te mandar. Tudo bem que isso não faz sentido, tá? Mas é só uma história. Eu tinha que falar uma coisa que fizesse sentido, mas é o que me veio na cabeça agora. Ah, pastor, o senhor me deu 10 milhões de dólares, muito obrigado. Aí pode comprar uma casa, pode comprar um carro. É ou não é? Quando acredita, então esses 10 milhões é que está vivo. Mas quando eu penso é uma brincadeira e queimo no fogo, então os 10 milhões de dólares não pode trabalhar. Então dentro de vocês, quem é que trabalha? É a fé que trabalha. Não é eu que tenho que tentar me tornar santo. Embora eu cometa pecado, pareça que eu sou sujo pecador. Mas Deus me santificou. Deus me aperfeiçoou para sempre. Então está certo que eu falo ou a palavra de Deus que está certa? O que está certo? A palavra de Deus. Então aqui tem dois tipos de pessoas. Como eu tenho 10 milhões na minha conta? É mentira, é brincadeira, isso não faz sentido. Realmente, no coração é brincadeira. Não pode gastar esse dinheiro, então. Nossa, 10 milhões de dólares? Igreja de Gangnam, muito obrigado. Desculpa, eu falei 10 milhões de dólares, vamos trocar para 10 mil dólares, né? Irmã, realmente estava difícil, né? E aí a gente... irmã, tá difícil, compra comida, né? Então, ela vai poder pegar... Então, esse dinheiro vai estar vivo e vai trabalhar. É assim também.
Eu falei para o irmão Shin, irmão, dentro do seu coração está cheio de coisa suja. Se você acredita que tem sujeira no seu coração e você querer acreditar também que é santo, então é difícil. Então joga fora o seu pensamento. E se você acreditar que você é santo, eu fui santificado eternamente. Então aceita isso pela fé. Aceita pela fé. O Romanos capítulo 3, versículo 20 está escrito que, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Deus falou que a gente é justo. Então a gente é justo. Antigamente, o presidente Chung Ju-young, ele foi para Hyundai, aí avisaram, né? Eu não sei se alguém inventou essa história, mas tem uma história assim. Então, lá eles decidiram no escritório como vamos preparar a refeição para ele, como a gente vai explicar, como a gente vai falar com o presidente Chung. Aí, de repente, falou para um homem lá, vai lá, você faz faxina. Aí ele estava lá limpando, varrendo rapidamente onde o presidente da empresa entra. E aí o presidente Chung Ju-young desceu do carro. Quando ele desceu, ele viu alguém varrendo. Se apresentou e estava escrito Tao Kim. Gerente Kim, muito bom trabalho. Eu não sou gerente, eu sou só um funcionário normal. Se eu falo que você é gerente, você é gerente. Então ele se tornou gerente, certo? Na Hyundai, o presidente Chung, se ele diz que é gerente, porque ele é rei ali. Eu preguei o evangelho para o presidente de Gana. Eu falei, o senhor é presidente. O senhor pode estabelecer uma pessoa e se o senhor fala que é ministro, é ministro. Se fala que é ministro da saúde, é da saúde. Se é ministro da educação, então é ministro da educação. Então, a sua palavra é lei. Então, é a mesma coisa a palavra de Deus. Se Deus falou que a gente é justo, então a gente é justo. Então, se Deus falou que a gente é justo... Então, se o presidente fala que Deus fala que é justo, sim, eu sou. Se o presidente daquela empresa falou que é gerente, eu sou gerente, então tá, obrigado. Para Deus nos justificar, porque a gente não conseguia, Deus mandou Jesus Cristo e passou todos os nossos pecados para Jesus Cristo, nossos pecados passando para Jesus Cristo. Ele recebendo o castigo pelo nosso pecado na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados na cruz. Então, quando Deus nos vê, Deus nos chama de justo. Não porque a gente tem pecado que a gente é justo. A gente, embora tenha cometido pecado, mas todos esses pecados já foram perdoados na cruz. Porque já foram lavados eternamente na cruz, então nós somos justos. Vocês pensam que são espertos, inteligentes? Não, Deus, porque eu sou justo? Não. Não precisa explicar, porque Deus já sabe de tudo. Não, Deus está falando, você é justo. Não, eu sou pecador, sou justo. Não, pecador. Você gosta de ser pecador? Então vai, continua sendo pecador e vai para o inferno. Deus só pode falar assim. Em todos os 66 livros da Bíblia, está falando dessa forma. Entenderam? Vamos ler mais um pouco a Bíblia. 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado. Então, Deus nos falou o quê? Pastor Oxuparque, eu não vou me lembrar
nunca mais os seus pecados. Se Deus falou que nunca mais vai se lembrar, Ele não vai se lembrar. Se Ele falou que a gente é justo, então a gente é justo. Se Deus falou que a gente é santo, então a gente é santo. Então, aqui tem duas coisas. Na época do dilúvio de Noé, Deus falou que ia chover, mas teve pessoas que pensaram que não ia chover. Então, no pensamento deles diz que não ia chover. Então, por isso, eles não entraram na arca e morreram. É a mesma coisa hoje em dia. Tem o mesmo coração com o de Deus ou tem o coração diferente do de Deus? Então, na palavra de Deus, está escrito que pela morte de Jesus Cristo da cruz, nossos pecados foram perdoados. Então, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Sim, Deus não se lembra mais. Meus pecados foram lavados. Eu sou justo. Eu sou santo. Então, vocês creem nisso? Eu falei para o irmão irmão Shin, olha aqui em Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Então, irmão, você é santo ou não é? É santo, mesmo bebendo. Se Deus falou que você é santo, você é santo. Então, sabe o que começou a acontecer depois disso? Aquela pessoa que era movida a álcool parou de beber na hora. Por quê? Deus, quando entrou fé no coração dele, Deus começou a trabalhar. Ontem, no culto de senhores, ele falou que nem pensa mais na bebida. Eu falei, irmão, vem e fica um pouco na igreja de Gangnam. Ele faz uma semana que está na igreja de Gangnam e eu perguntei. Desde aquela vez em Jinju, desde aquela vez que a gente conversou até agora, ele não bebeu mais. E agora está trabalhando na igreja, está no seminário e está bem feliz. Mas vindo aqui, ele parou de beber e o rosto dele ficou branco. E também ficou bem bonito. E eu falei para ele testemunhar em Andong. Então eu falei para começar a testemunhar, mas testemunhar rápido. Aí ele testemunhou, era por 10 minutos, mas ele testemunhou por 22 minutos. Aí eu falei, você testemunha só por 10 minutos em outra cidade, tá? E ele testemunhou por 10 minutos e a gente ficou muito agradecido. Então, se a gente também tiver oportunidade, vamos escutar o testemunho dele. Então, ele acreditou na palavra de Deus. No meu pensamento, eu sou pecador. No meu pensamento, eu sou sujo. No meu pensamento, eu sou um alcoólatra. Mas Deus me santificou. Deus lavou meus pecados. Jesus Cristo me aperfeiçoou. Acreditar nisso é fé. Se não entra essa fé, eu quero me santificar, então isso é muito difícil. Eu quero me tornar justo, então isso é muito difícil. Na nossa igreja também, tem muitas pessoas que querem viver esse tipo de vida espiritual. Eu quero ser santo, eu quero ser justo. Então se torna muito difícil. Entenderam? A partir de agora, não sou eu que tenho que tentar me tornar justo ou santo. Jesus Cristo, na cruz, Ele já perdoou todos os nossos pecados eternamente na cruz. Somente acreditem. Se Deus me diz que eu sou justo, então eu sou justo. Também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão deixa, não há oferta pelo pecado. Porque Jesus Cristo já acabou. Se Jesus Cristo lavou nossos pecados 99%, Ele não está falando para a gente lavar 1%. Ele não está falando que Ele lavou 70% e está falando para a gente lavar 30%. Não, 100% Ele lavou todos os nossos pecados na cruz. Então, independente de como a gente enxergue, Deus, quando Ele vê, todos os nossos pecados foram pagos. Por isso nós somos santos, justos, perfeitos e santos. Por isso Deus falou que a gente é justo. Ah, não, Deus, eu sou pecador. Não, acho que Deus, você está enganado. Não, pessoal, Deus não se engana. Vocês podem se enganar, Deus não se engana. Entenderam? Então, quando vocês acreditarem nessa verdade, dentro de vocês, Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar fortemente. O irmão Shin, ele ficou tão feliz, até a irmã. Ela também veio aqui para o seminário e ela também está bem feliz. Se o irmão Shin quiser fazer, é difícil. Mas se Jesus Cristo fizer, é fácil. A gente tem que aceitar o que Jesus Cristo fez por nós. Hoje em dia, muitas pessoas, elas querem resolver seus pecados.
Hoje também, elas oram, ficam chorando para perdoar seus pecados. Não através de nós, mas através de Jesus Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Quando a gente acredita nisso, Deus vai poder começar a trabalhar em nós. Até aqui.